Bom, pessoal, vamos aqui fazer algumas correções de TypeScript. Primeiro vai ser esse daqui que a gente está retornando, que a gente está recebendo n, né? Então aqui na nossa função de salvar no storage, a gente passou aqui como que ele pode receber n. Só que não é uma boa prática, né? Você passar n no TypeScript, né? Se fosse para ficar passando n, a gente usava o JavaScript normal. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Ele é um conceito de generics, né? É um conceito um pouco mais avançado, digamos assim, do TypeScript, e por ser relacionado mais ao TypeScript, eu vou dar uma explicação básica aqui bem por cima, mas se você quiser se aprofundar mais, tem várias videoaulas no YouTube bem interessante. Então, o que a gente vai fazer? O generics ele é basicamente uma forma de tipagem dinâmica, digamos assim. Então, a gente não sabe essa função aqui, né? Ela não sabe o que o valor vai ser. Se a gente colocar chumbado aqui, ó, o histórico item, beleza, vai funcionar o histórico item, né? Vai ser um array no caso. Só que se a gente quiser usar essa função em outros lugares que não recebam o histórico item, cara, aqui a gente vai ter um probleminha, né? Porque a gente vai querer receber um dado e que na verdade não vai ser esse dado que a gente vai receber. Então a gente vai utilizar o conceito generics. Beleza. No conceito generics, né, a gente consegue pegar aqui na nossa função a tipagem, né? Então eu vou colocar T, né? E esse cara aqui a gente vai acabar passando para o nosso salvar no storage. Beleza. Vamos passar aqui para ele também o T. Perfeito? Só que ele não recebe nada de T. Não lembro se era aqui que a gente recebe. Deixa eu ver. Aí, ó, aqui que a gente recebe. Então a gente vai receber na nossa função a tipagem, certo? O tipo do valor. A gente vai pegar esse tipo do valor e vai passar aqui para nossa interface, né, nosso tipo das props, e por final a gente vai pegar esse tipo que foi passado e só referenciar aqui no valor, certo? Então agora, aqui no nosso useCalc, se a gente for ver, ele já vai estar pegando que o nosso valor é um histórico item. Isso por quê? Por causa que a gente passou aqui para o nosso histórico, ou a gente passou aqui para o nosso valor, o histórico item. Então, por baixo dos panos, ele já vai entender, opa, então quer dizer que o valor é do tipo histórico item? Então, ele já vai fazer toda essa tipagem dinâmica por baixo dos panos pra gente. Mas, se isso daqui ficar um pouco confuso, a gente pode até passar aqui, ó. Vamos passar, lembra que a gente recebeu aqui o T, a tipagem? Vamos receber ele aqui de fato, né? Explicitamente, histórico item. Um array, no caso, né? Então, agora, até se a gente não passar o histórico, ele já vai estar pitando aqui pra gente. Opa, o valor é um histórico item. Se você quiser passar qualquer outra coisa, ele vai chiar, por causa que ele vai perceber que isso daqui não é um histórico item, isso aqui é uma string, entendeu? Então aqui é uma tipagem mais dinâmica que fica bem mais legal da gente, quando a gente for fazer algumas funções que podem lidar com diferentes formas de dados, é legal a gente utilizar o generics, beleza? Então só vou passar aqui novamente o histórico. Então, né, só recapitulando, a gente está passando aqui para o nosso storage um tipo. É como se fosse uma props, só que em vez de passar props, a gente passa ele como tipo, certo? Aqui a gente está resgatando o nosso tipo que a gente acabou de passar, que nem é com a props, certo? A gente está passando esse tipo para o nosso type das props e por final a gente resgata o nosso type aqui no salvar no storage props e passa para o valor. Então é uma cascata, né? A gente passa de um para o outro, do outro para o outro mais ainda, e por final passa para onde a gente quer de fato, beleza? Pode ficar um pouquinho confuso, mas é mais ou menos essa lógica, né? Explicando por cima, é mais ou menos essa lógica. Beleza, então agora o nosso salvar no storage está com uma tipagem dinâmica. Se, por exemplo, a gente quiser salvar um outro dado no histórico, por exemplo, a gente quer salvar, sei lá, qualquer outra coisa, como o nome do usuário, se a gente quisesse, né? A gente poderia salvar no storage, chamar a função salvar no storage. Aqui a gente poderia passar, o valor vai ser uma string, beleza, o valor vai ser uma string. Então a chave vai ser uma string, que nem a gente já tinha falado antes, certo? E aqui vai ser ID, por exemplo, sei lá, só um exemplo, tá? E agora, quando a gente for passar um valor, a gente não pode mais passar o histórico item. Por quê? Por causa que aqui a gente já passou, a gente já está dizendo para nossa função que a gente quer que o valor receba uma string.
Então aqui a gente só poderia passar uma string, beleza? Pode ser um pouquinho confuso, mas essa função aqui ela se torna muito mais adaptável a vários contextos, beleza? Uma outra coisa que a gente também tá caindo aqui é na tipagem do nosso histórico cachê. Ele está recebendo N, lembra? O N não é uma boa prática você deixar dessa forma. Então vamos tipar o nosso carregar do storage, beleza? Então aqui, o que a gente pode perceber? O nosso valor, ele pode ser uma string ou null, certo? Então já vamos tipar aqui o nosso retorno. Então um deles é null, certo? Por causa que aqui a gente vai retornar null, perfeito. Só que a gente vai dar um parse no valor caso esse valor não seja null, então caso o async storage encontre alguma coisa. Só que, como que a gente, mesma lógica aqui do salvar no storage, né? Como que a gente pode tipar esse cara de uma forma dinâmica? Recebendo generics. Então a gente vai receber aqui um T. Lembrando, esse T aqui pode ser qualquer coisa, tá? Eu vou colocar R dessa vez, de, sei lá, retorno. Ou, sei lá, return, aqui ó, tipo retorno. Pode ser qualquer coisa, tá? E a gente vai pegar esse tipo e vai dizer para o nosso JSON.parse que ele vai ser desse tipo, né, que a gente acabou de fazer. Então a gente vai retornar ele como tipo do retorno, beleza? Só que, a gente está dizendo que a gente só vai devolver um null e agora a gente está retornando esse tipo do retorno. Então a gente vai ter que colocar aqui que a nossa função vai retornar ou null ou o tipo do retorno que é o nosso hook, né, nosso custom hook passar. Só que lembra que a gente está utilizando async await, então isso daqui é uma promise, né, porque ele vai demorar um pouquinho para processar e retornar esses dados. Então, perfeito, ó. Ele é uma promise. Do tipo null ou do tipo de retorno. Se ficar mais fácil, a gente pode até fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui uma constante, vamos colocar valor const, né, const, valor formatado, que vai ser exatamente essa lógica. Então agora, se a gente for ver o nosso valor formatado, ele recebeu o tipo que a gente passou para ele, certo? Então aqui a gente pode só passar aqui, ó, valor formatado perfeito. Agora, no nosso useCalc, olha só que legal. Opa, ele está dando aqui como unknown. Calma aí, vamos ver o que está dando aqui. Ah, tá, ele está dando esse tipo unknown por causa que a gente ainda não passou, né, o type generic. Então aqui a gente vai passar para ele que ele vai receber esse histórico item. Perfeito? Aí, agora, o que ele está fazendo? A gente consegue tipar o nosso retorno, que a gente sabe que ele vai retornar histórico item, quando a gente encontrar alguma coisa. De onde está vindo esse histórico item? Ele está vindo porque a gente está passando aqui para nossa função, certo? E também a gente, ou null, caso ele não encontre nada referente a esse carinha aqui, né? Essa chave. Então agora a gente já sanou esse problema de tipagem, só que tem um outro problema que a gente pode acabar caindo. Qual que é esse problema? Percebe que aqui a gente não tem nenhum autocomplete pra gente? Cara, isso daqui é muito ruim, por causa que se eu esquecer, por exemplo, a gente sabe que é arroba histórico, mas e se eu esquecer que tem um arroba antes? Certo? A gente pode acabar cometendo esse erro. Então também utilizando do TypeScript, a gente consegue tipar a chave que a gente vai receber. Então aqui, ó, eu vou colocar type chaves. A primeira chave, né, por hora, a única chave que a gente tem é esse arroba histórico. Então o que a gente vai fazer? Todo lugar que for receber uma chave, a gente vai passar essa tipagem. Vai ser chaves, beleza? Ou vamos colocar só chave, né, porque a gente só tem uma. Beleza, chave. E aqui no nosso carregar do store, a gente também está recebendo uma chave, que em vez de deixar string, a gente vai colocar essa tipagem. Dessa forma, olha só que legal. Quando a gente for colocar uma chave, ele já vai sugerir para a gente quais chaves estão disponíveis para a gente colocar. Então não pode acontecer, né? Não vai mais acontecer aquele possível problema que seria a gente esquecer. Putz, esqueci que tinha um arroba ali e coloquei tudo errado, coloquei tudo torto. Ele já vai avisar para a gente. Ele vai falar que não existe essa chave dentro daquelas lá que a gente colocou, né? Que a gente configurou. Então dessa forma a gente evita
além de fazer uma cagada no retorno das nossas funções, a gente também evita de fazer uma cagada quando a gente vai passar uma chave para ela. Então agora a nossa função ela está muito mais inteligente e ela também está muito mais flexível, por causa que se em um outro momento, ó, agora a gente não vai ter só chave, a gente também vai ter, sei lá, vamos dizer, a gente vai ter um tema. Beleza, cara. Quando a gente for carregar do storage, digamos que o nosso tema ele vai ser uma string. Então agora, quando a gente for resgatar ele aqui, opa, eu já vi que tem um histórico e um tema. E essa função, né, o carregar do storage, ele vai retornar pra gente uma string, que eu passei aqui, ou null, caso ele não encontre nada, certo? Então a nossa função ela fica muito mais flexível, ela fica muito mais, como posso dizer, a gente evita, né, erros de digitação, né, que é muito importante, a gente tentar evitar sempre o máximo. E novamente, isso aqui é um tópico um pouquinho mais avançado, né? Se você quiser deixar daquela forma, como a gente viu nas aulas anteriores, né, com a sync storage passando assim na mão, cara, não tem nenhum problema, porque, repetindo, não tem certo e errado, tem formas diferentes da gente fazer que vai atingir o mesmo resultado ou resultados um pouquinho diferentes. Então, fazendo dessa forma, no bruto, vai dar no mesmo resultado. A gente vai setar esse histórico no nosso... A gente vai setar o storage, né, no nosso estado. Mas fazendo dessa forma, a gente tem uma tipagem muito mais dinâmica, muito mais forte. A gente previne erros de digitação, beleza? Então fica um projeto bem mais escalável, mais fácil de você ler, mais fácil de você programar, que vai evitar dor de cabeça lá na frente, né? Então, novamente, se você esquecer dessas tipagens, de esquecer de como que é aqui que você colocou no storage do item, do histórico lá, cara, você não vai errar mais isso, por causa que a gente já configurou por baixo dos panos para ele ter essa tipagem forte, essa sugestão, né, quando a gente tiver na verdade, quando a gente estiver ali escrevendo, né, ter o autocomplete da nossa chave. Então, assim, novamente, não tem certo, não tem errado, mas caso vocês queiram já começar a programar assim de uma forma um pouco mais, como é voltado para o mercado, né, é essa forma aqui que a gente acaba vendo mais, beleza? Então é isso, pessoal, por essa aula é isso. Ele está dando algum erro em algum lugar aqui, deixa eu arrastar aqui pro lado, onde que ele está dando erro pra gente, vamos ver, aqui não, remover históricos, tá apontando algum erro, cara, que eu não, aqui, ó, tá, ó, viu como ele já é inteligente? Se a gente não tivesse feito isso, a gente não estaria apontando esse erro, certo? Então aqui, ó, vamos voltar ao nosso @histórico. Então é isso, pessoal, por essa aula só, e te vejo na próxima.